pessoal está perdido aí em relação à discussão sobre o futuro da educação. E eu vou tentar explicar por que as pessoas estão perdidas e como a gente precisa, antes de qualquer coisa, começar a debater como vai debater. Não é discutir o conteúdo, é discutir a forma. Como é que nós vamos começar o diálogo sobre o futuro da educação? Então vamos trabalhar na seguinte direção. Existe, querendo ou não querendo, ciências gerais sobre a história humana. Como o ser humano caminha no tempo. Alguns acham que é a política que define, outros a luta de classe, outros a economia, outros basta marcar a queda dos impérios. Quer dizer, então existem várias possibilidades de você analisar o passado. E a partir daí você, tendo essa visão geral, você vai para as ciências específicas, usando essa teoria geral, aplicando nas teorias específicas. Então, a educação é uma subciência dessa ciência geral. Para você falar do futuro, você tem que dizer, bom, então como é que o ser humano avança no passado, como é que houve a passagem das educações do passado, né, para se chegar na educação do futuro. O que foi o fator detonador das mudanças educacionais ao longo da história. E aí você, antes disso, precisa definir quais são as coisas que realmente modificam a espécie humana. Que a gente possa dizer, começou uma civilização, terminou outra, e a gente possa marcar. Então existe uma crise, e é isso que eu acho que a gente precisa entender, existe uma crise da ciência geral da história humana. É o que o nosso amigo Thomas Kuhn chama de anomalia. Os fatos que estão acontecendo, a chegada do mundo digital, todas as transformações que a gente está passando, não estão batendo com as teorias da ciência geral sobre a história humana. Ponto. Então, qualquer discussão, seja na política, na educação, na sociologia, na educação, principalmente aqui, que é o nosso tema, precisa passar por essa revisão de paradigma da ciência geral sobre a história humana. E qual é o problema? O problema é que algumas forças fundamentais que interferem profundamente na história humana não estavam sendo incorporadas pelas teorias das ciências da sociedade, das ciências gerais sobre a história. Quais são essas forças? Número 1, o aumento populacional. A gente nunca saiu de 1 e passou para 8 bilhões. Quer dizer, o planeta hoje tem 8 bilhões de pessoas. Em 220 anos nós saímos de 1 para 8. Significa 3 bilhões de pratos de comida por dia para 24 bilhões de pratos de comida por dia. Isso não tem diferença nenhuma na história, não tem diferença nenhuma no sistema produtivo, não tem diferença nenhuma no modelo de educação? Né? Bom, então aí nós temos esse primeiro fator. O segundo fator são as mídias, que é o que a gente vem trazendo dos canadenses. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Pierre Levy mudou a mídia, mudou a civilização. O Pierre Levy sugere uma revisão, ele não diz isso claramente, mas ele sugere uma revisão, né, da ciência geral sobre a história humana. Vamos marcar a sociedade humana pela chegada de novas mídias. E a partir daí a gente começa a introduzir na sociedade, e aí a gente tem feito esse trabalho aqui no Brasil, que é a construção de uma nova ciência geral sobre a história humana, que é a antropologia da sobrevivência, que traz como base, como epicentro, os canadenses, a Escola de Toronto. E aí, se você quiser mais detalhadamente, o Pierre Levy que diz, toda vez que introduz uma nova mídia na sociedade, nós marcamos uma nova civilização. Aí as coisas começam a ficar mais claras. Porque aí você vai dizer, existia a civilização oral, e quando chegou a escrita, a gente passou a ter a civilização escrita e a gente saiu da educação oral para a educação escrita. Uma diferença gigantesca. Depois da educação escrita manuscrita para a educação escrita impressa, a partir de 1450, que introduz na sociedade, né, que termina a Idade Média. A Idade Média termina por causa da educação impressa, em que você pode massificar os livros, você
introduz, né, uma nova religião protestante, né, em que você tem do lado de cada igreja uma escola, e a partir daí você começa um novo ciclo. Então a gente está entrando no novo ciclo civilizacional e entrando no novo ciclo educacional marcado pela chegada das novas mídias por uma necessidade de sobrevivência do aumento populacional. E aí nós temos a terceira perna, é que nós temos a possibilidade de criar um novo modelo administrativo em que você pode controlar, você pode trabalhar de uma nova maneira, que é o que a gente vê, por exemplo, no Waze. Quando você está caminhando numa estrada, todo mundo que vem vai para frente, ajuda quem está vindo depois e vice-versa. E a ideia da educação poderia ser a ideia da wazerização da educação. De um trabalho em que você vai resolver um problema que para o Brasil é fundamental. Na Dinamarca, fecham-se escola porque não tem crianças. Aqui, né, não tem crianças sobrando, né, e faltando escola de qualidade. Aí você começa a pensar em quebrar a velha barreira, a barreira fatídica da qualidade na quantidade e da quantidade na qualidade. Você tem escolas com muita gente com baixa qualidade e você tem escolas de pouca gente com alta qualidade. Mas você não consegue ter a coisa, porque o modelo não foi feito para tanta gente. E agora nós temos essa alternativa, só que os educadores estão aqui, estão presos à ciência da história geral e adaptando na área de educação essa velha ciência da história, essa ciência geral da história que já está obsoleta. Então, para que a gente consiga discutir o futuro da educação com mais propriedade, é preciso, fundamentalmente, fazer a revisão da ciência geral da história. E aí, depois, entrar no debate sobre educação. Essa é a proposta que a gente resolveu fazer para mudar o debate da educação no Brasil. A gente quer recolocar o debate em outros paradigmas. Aí eu me juntei com o Tito, da Agência Azul, juntei com o Gustavo, do Resumo Cast, e nós estamos lançando um curso sobre o futuro da educação. A nossa ideia é mudar a maneira que a gente está pensando a educação no Brasil. Que o Brasil consiga sair desse impasse de qualidade na quantidade e vice-versa. O curso é um curso bem ousado. E eu te convido a participar desse curso. O link está aí embaixo e eu te convido para você se inscrever. Vai ser um curso que vai mudar muito a maneira de você pensar a sociedade de maneira geral. Isso vale para qualquer profissão. E pensar a educação, e aí não só os educadores, mas pais, alunos, RH, todo mundo que tem treinamento, mexe com isso, todo mundo precisa olhar a educação com uma nova perspectiva, olhando sob o ponto de vista da antropologia da sobrevivência, que é uma nova forma de pensar a história humana, que permite que a gente pense de maneira diferente as ciências correlatas, e no caso específico da educação. É isso aí, vamos embora? Vamos sair de Matrix?